Do livro Vinha de Luz, capítulo 100 de 180, Que fazemos do Mestre? Psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Que fazemos do Mestre? Que farei então de Jesus, chamado o Cristo? Pilatos, Mateus 27, 22. Nos círculos do cristianismo, a pergunta de Pilatos reveste-se de singular importância. Que fazem os homens do Mestre Divino no campo das lições diárias? Os ociosos tentam convertê-lo em oráculo que lhes satisfaça as aspirações de menor esforço. Os vaidosos procuram transformá-lo em galeria de exibição, através da qual façam mostruário permanente de personalismo inferior. Os insensatos chamam-no indebitamente à aprovação dos desvarios a que se entregam, à distância do trabalho digno. Grandes fileiras seguem-lhe os passos, qual a multidão que o acompanhava no monte, apenas interessada na multiplicação de pães para o estômago. Outros se acercam dele buscando atormentá-lo, à maneira dos fariseus arguciosos, rogando sinais do céu. Numerosas pessoas visitam-no, imitando o gesto de Jairo, suplicando bênçãos, crendo e descrendo ao mesmo tempo. Diversos aprendizes ouvem-lhe os ensinamentos, ao modo de Judas, examinando o melhor caminho de estabelecerem a própria dominação. Vários corações observam-no com simpatia, mas, na primeira oportunidade, indagam como a esposa de Zebedeu sobre a distribuição dos lugares celestes. Outros muitos o acompanham estrada afora, iguais a inúmeros admiradores de Galileia, que lhe estimavam os benefícios e as consolações, detestando-lhe as verdades cristalinas. Alguns imitam os beneficiários da Judéia, a levantarem mãos postas no instante das vantagens e a fugirem espavoridos do sacrifício e do testemunho. Grande maioria procede à moda de Pilatos, que pergunta solenemente quanto ao que fará de Jesus e acaba crucificando-o com despreocupação do dever e da responsabilidade. Poucos imitam Simão Pedro, que, após a iluminação no Pentecostes, segue-o sem condições até à morte. Raros copiam Paulo de Tarso, que se segue na estrada do erro, colocando-se a caminho da redenção, através de impedimentos e pedradas, até ao fim da luta.
Não basta fazer do Cristo Jesus o benfeitor que cura e protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida, por exemplo e modelo de cada dia. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com mais um capítulo do livro Vinha de Luz. Agora, com este capítulo 100 de 180, que leva o título de Que fazemos do Mestre? Com esse título, Emmanuel utilizou esta passagem que ocorreu naquele momento crucial de Jesus perante Pilatos. Que farei então de Jesus, chamado o Cristo? Esta frase foi dita por Pilatos e foi anotada pelo discípulo Mateus, no capítulo 27, versículo 22. Esta lição nos convida para que possamos refletir sobre nossa atual situação perante o cristianismo. A pergunta para que nós possamos fazer: como eu estou me relacionando com o cristianismo? Como eu vejo Jesus? Desta feita, é uma lição para que nós possamos refletir todos os dias. Emmanuel diz que nos círculos do cristianismo, a pergunta de Pilatos reveste-se de singular importância. E é exatamente isto, porque é uma pergunta simples, mas de grande importância, não somente naquela época, mas agora conosco mesmo possamos fazer essa pergunta. Que fazem os homens do Mestre Divino no campo das lições diárias? Então, nós perguntamos a nós mesmos: o que eu estou fazendo no dia a dia, com o meu relacionamento com as outras pessoas? Como estou me procedendo? Eu tenho tido ações, palavras e pensamentos que coadunam com o Mestre Jesus, com o seu Evangelho? Ele menciona aqui algumas formas de nós relacionarmos com o Evangelho de Jesus, que carrega o seu próprio nome. Ele diz que os ociosos tentam convertê-lo em oráculo que lhes satisfaça as aspirações de menor esforço. A palavra oráculo significa profecia, previsão. Desta feita, nós não temos que fazer isto, ficar esperando de Jesus que ele possa nos dar uma profecia, uma previsão do que vem, o futuro, ou coisas do gênero. Nesta outra parte, ele diz que os vaidosos procuram transformá-lo em galeria de exibição, através da qual façam mostruário permanente de personalismo inferior. Fazer Jesus colocando numa galeria para que possa ali mostrar a sua vaidade, que seria, por exemplo, um quadro ou outras coisas do gênero, para mostrar a sua vaidade, não tem sentido. Os insensatos chamam-no indevidamente à aprovação dos desvarios a que se entregam, à distância do trabalho digno. Há pessoas
que são insensatos, ou seja, não prudentes, levianos, que chamam Jesus, o Cristo, indebitamente, ou seja, indevida, descabida, não tem nenhuma forma de justificar o porquê dele estar chamando Jesus, para que ele aprove os seus desvarios, ou seja, seus erros, suas falhas, sua insânia. Quer dizer que estão naquela situação. E eles estão também distante do trabalho digno. Essas pessoas estão realmente totalmente equivocadas, infelizmente. Grandes fileiras seguem-lhe os passos, qual a multidão que o acompanhava no monte, apenas interessada na multiplicação de pães para o estômago. Olha que colocação linda para nós percebermos a grandiosidade de Jesus. Na época, ele multiplicava os pães para aquele povo que estava seguindo, que estava ali no monte para ouvi-lo, e ficava realmente muito tarde, e Jesus fez essa multiplicação de pães. E ele então está trazendo para a nossa vida atual. Será que nós estamos participando dessa fileira imensa, essa multidão que só lembra de Jesus pedindo para o nosso pão, para que nós possamos ter dinheiro para comprar alimentos ou outras coisas mais que nós precisamos? Esta é uma pergunta que nós temos que fazer. Nós buscamos Jesus somente nessas situações em que nós estamos precisando do pão? E diz ainda que outros se acercam dele, buscando atormentá-lo, à maneira dos fariseus arguciosos, rogando sinais do céu. Naquela época, os fariseus realmente ficavam buscando Jesus para atormentá-lo, para ver se ele caía em deslize numa determinada situação, como, por exemplo, da mulher que foi pega em adultério e outras mais. Será que nós estamos atormentando Jesus ao invés de seguir o seu evangelho? E nessa outra parte ele diz: numerosas pessoas visitam-no, imitando o gesto de Jairo, suplicando bênçãos, crendo e descrendo ao mesmo tempo. Então ele diz que são numerosas pessoas que visitam-no, ou seja, vai numa casa religiosa cristã, mas ali ele está somente preocupado com as bênçãos, para que Jesus resolva ali questões da sua vida. Mas ele, um momento, ele crê, no outro momento já não crê mais. E é isso que existe pessoas desse tipo. Isso acontece muito quando a pessoa chega num determinado momento que ela está espavorida, que ela está assustada pela situação financeira dela, por exemplo, e ela então faz isso que Emmanuel está dizendo. Diz também que diversos aprendizes ouvem-lhe os ensinamentos, ao modo de Judas, examinando o melhor caminho de estabelecerem a própria dominação. A gente percebe que existem muitas pessoas que fazem isto. Eles pegam uma passagem evangélica, lê, e na hora de interpretar, ele interpreta de forma que lhe seja favorável ao seu modo de viver, naquilo que ele pensa, naquilo que ele fala, naquilo que ele faz. Então ele ajusta de forma conveniente. E ele sabe perfeitamente que não está correto, mas ele quer fazer o auto-engano.
Continua dizendo que vários corações observam-no com simpatia, mas, na primeira oportunidade, indagam, como a esposa de Zebedeu, sobre a distribuição dos lugares celestes. Esta passagem foi quando a esposa de Zebedeu chegou a Jesus, solicitou a ele, rogou, para que no plano espiritual, depois da morte, que os seus filhos estivessem sentados com ele junto com Deus, um pelo lado direito e outro pelo lado esquerdo. Vejam que as pessoas não têm noção do que estão falando, ou então elas estão completamente equivocadas, podemos assim dizer. Porque nós querendo estar nessa visão junto com Jesus, é preciso que nós executemos o seu evangelho aqui na nossa vida presente em todos os sentidos, em pensamentos, em palavras e obras, e não fazer pedidos descabidos. Nesta outra parte, outros muitos o acompanham estrada fora, iguais a inúmeros admiradores de Galiléia, que lhe estimavam os benefícios e as consolações, detestando-lhe as verdades cristalinas. Além dos discípulos de Jesus que o acompanhavam, havia uma grande população, uma multidão de pessoas que o seguiam. Mas Jesus sabia perfeitamente o que eles estavam fazendo, acompanhando estrada fora, a maioria deles eram admiradores. Mas eles gostavam de ver, estimavam ver os benefícios e as consolações, aquilo que ocorria, os milagres, isto que eles gostavam. Mas eles não gostavam das verdades cristalinas. Quando Jesus falava que ele deveria perdoar, ele deveria amar seu próximo e estas coisas mais. Alguns imitam os beneficiários da Judéia, a levantarem mãos postas no instante das vantagens e a fugirem espavoridos do sacrifício e do testemunho. A palavra espavorido significa assustado. E Emmanuel está dizendo, então, que imitar essas pessoas que estavam naquele momento, que queriam os benefícios naquele momento na Judéia, de mãos postas, ou seja, orava junto com Jesus, estava ali orando, mas, na verdade, eles queriam somente as vantagens. Eles não queriam mudar o seu íntimo. E por isto, eles fugiram, espavoridos. Ou seja, eles ficaram assustados quando chegou o momento de dar o sacrifício e o testemunho. Isto aconteceu durante todo o período de Jesus, quando eles perceberam que eles tinham que dar o seu sacrifício, o seu testemunho. E por isto eles fugiram. Emmanuel coloca, grande maioria procede à moda de Pilatos, que pergunta solenemente quanto ao que fará de Jesus e acaba crucificando-o com despreocupação do dever e da responsabilidade. A palavra solenemente significa que nós estamos numa reunião pública, junto com outras pessoas, seja um pequeno grupo ou grande público, e se o assunto vier ali naquela situação, quanto a Jesus, qual é a nossa resposta? O que faremos, o que falamos ali naquele momento?
É exatamente isto, porque muitas vezes pessoas se sentem desconfortáveis de falar sobre Jesus, como se não pudesse dizer que é espírita. Se a pessoa pergunta, você fala, não deixa de dizer o que você professa e também não deixe de falar qual é a sua posição quanto a Jesus, qual é o seu ponto de vista, que ele é o caminho, a verdade e a vida. E é isto que nós temos que ter naquele momento. Não crucificá-lo e dizer que nós lembramos de Jesus como fora da cruz, porque acaba crucificando novamente. Se nós deixarmos uma pessoa falar mal de Jesus, por exemplo, nós não vamos entrar em contenda, não é isso. Nós vamos colocar o nosso ponto de vista, o que é o nosso dever e a nossa responsabilidade. Nesta outra parte, ele diz: poucos imitam Simão Pedro, que após a iluminação no Pentecostes, segue-o sem condições até a morte. O Pentecostes foi um dia onde, depois que Jesus tinha sido crucificado, todos os discípulos começaram a dizer em outras línguas que eles não conheciam, mas que eles estavam falando. E foi assim que ocorreu este evento. Simão Pedro, após essa iluminação do Pentecostes, ele seguiu sem condições até a morte, ou seja, ele não impôs nenhuma condição a Jesus para que pudesse segui-lo. E aí trazemos para nós. Estamos fazendo alguma condição para que Jesus possa fazer por nós, para que nós possamos segui-lo? Nós temos que pensar se nós já temos condições para dizermos que nós somos cristãos e por que somos e o que falta para que nós possamos seguir Jesus de forma como Simão fez naquela época. Depois desse esclarecimento todo que nós estamos tendo com a doutrina espírita, nós temos que agir desta forma, lembrar de Simão Pedro. E ele diz que raros copiam Paulo de Tarso, que se ergue na estrada do erro, colocando-se a caminho da redenção, através de impedimentos e pedradas, até o fim da luta. Sabemos que Paulo de Tarso, ele chamava Saulo de Tarso, e ele foi em busca de cristãos para poder, na estrada de Damasco, ele encontrou Jesus, que lhe perguntou: Paulo, Paulo, por que me persegues? E naquele momento ele recebeu uma grande luz e ele ficou provisoriamente cego. E ele foi até a cidade e lá ele teve então o princípio da sua redenção. Raros de nós, diz ele, que nós estamos copiando Paulo de Tarso, porque a mudança dele foi enorme. O conceito, uma vez que ele conheceu Jesus e passou a ler, estudar o seu evangelho, ele foi até o final. Dizem as escrituras que ele levava pedradas, na maioria das vezes, em cada cidade que ele entrava. E foi até ao fim da luta. Emmanuel diz: não basta fazer do Cristo o benfeitor que cura e protege. Nós temos que ver Jesus não somente como um benfeitor, que está ali pronto para nos curar e nos proteger. Assim também os bons espíritos, os espíritos superiores, eles não estão somente para isto. É necessário que nós possamos dar a contrapartida, fazer a nossa parte. E ele diz que é indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida, por exemplo e modelo de cada dia. Está nos convidando para que nós possamos refletir.
é indispensável, ou seja, é de suma importância que nós possamos transformar Jesus como padrão permanente, através do seu evangelho. Uma vez fazendo isto, estudando como nós temos feito, nós temos que ter ele como exemplo, modelo de cada dia. Jesus, ele era um espírito evoluído e eu não sou. Mas ele veio para mostrar. Muitas coisas que ele fala, nós já teríamos que estar fazendo. Amar o próximo como a si mesmo. Nós temos que amar o próximo. Primeiro amamos a nós mesmos. E aí nós temos amor para dar para o outro. Desta forma, nós estaremos fazendo esse caminho para nós sermos também espíritos evoluídos. Essa transformação ele deixou para nós. Não somente ele, como também pelos seus discípulos, por todos os espíritos que vêm nos ensinar. Então eu convido a todos para que possam refletir sobre essa lição. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.